Fala, tricolor, seja bem-vindo ao canal O Flume Domina. Eu tô felizão com o Flusão e você. Mas ainda falta uma rodada pra gente ter a classificação ali acertada ou não. Se o Fluminense jogar muito mal e perder e o Borussia ganhar, na verdade, se o Borussia não perder e o Fluminense perder, o Fluminense está fora desse Mundial. Até agora, os nossos três adversários brasileiros, que é Botafogo, Flamengo e Palmeiras, os três já passaram de fase. O Fluminense ainda resta aí, nessa quarta-feira, dia 25 de junho, passar de fase. Ou seja, depende só de nós. Se a gente empatar, a gente passa. Mas quando a gente fala dos jogos que aconteceram até agora, o que as estatísticas nos dizem, né? Então, vamos lá. Mas antes, deixe seu like aí. Aperta com vontade o botão do like, aperta com vontade o sininho de me seguir, caso você já me siga. Aperta primeiro o botão de follow, botão de seguir e o botão depois do sininho para você acompanhar as minhas notícias, as minhas informações e as minhas análises, que sempre são boas, porque esse é o segundo melhor canal de estatísticas de todo o YouTube, perdendo para todos os outros. Então, vambora, galera! Então aqui, ó, a gente tem uma informação muito legal do Tricolor. Você que já me segue, você já que viu os vídeos anteriores, aqui não tem muita coisa nova. Tem algumas coisas novas, é claro, né? Mas vamos lá, ó. Primeiramente, esses dois gráficos aqui mostram a quantidade de chutes que o Fluminense dá ao longo da partida em trechos de 10 minutos de jogo, e aqui os momentos em que o Fluminense cede esses chutes em trechos de 10 minutos de jogo. Eu só vou fazer um detalhezinho aqui, porque precisa ficar... Ó, o Fluminense, juntando todas as partidas, o Fluminense, né, foi superior em vários momentos da partida. Mas chega nesse momento aqui, ó, no minuto 20 ao 30, o Fluminense chutou cerca de 21, 22 chutes nesse período do jogo, mas quando a gente fala de adversário, eles chutaram mais do que a gente, ou seja, é um momento da partida que a gente precisa se preocupar. Mas no restante a gente foi superior praticamente em todas, né? Em todas. E agora, a gente fazendo um recorte de jogando apenas os jogos do Super Mundial, ou seja, contra a Borussia e contra o Sam, a gente tem um domínio absurdo. O domínio é absurdo. A gente foi superior em todos os momentos da partida, né? É claro que, como são recortes de dois jogos, a gente não consegue analisar nesses gráficos separadamente, mas porque isso daqui é justamente a soma dos chutes realizados em cada trecho do jogo, né, dos dois jogos. Ou seja, o Fluminense começou melhor nos primeiros 10 minutos do jogo contra os dois times, permaneceu muito melhor, né, nesse período de jogo de 10 a 30 minutos, do que o Fluminense não deixou ele se alterar em nenhum momento nos minutos 18 até 36. Né? E aí do minuto 28 até o 37, o Fluminense foi muito superior do que eles, né, do que eles dois considerando. E aí no final, quando o Fluminense já está cansado, o jogo empata. Né? O Fluminense cede mais chutes e acaba também chutando. Né? Mas como isso daqui é uma soma, não dá para dizer se nessa soma ele foi superior apenas ao Borussia ou se foi superior apenas ao Sam. Beleza? A gente teria que analisar o jogo por si só. Estou fazendo uma análise dos dois. E a análise dos dois mostra que o Fluminense é superior aos dois juntos ali nesse quesito estatísticas. E quando a gente fala de gols feitos, vamos lá. Nos gols feitos a gente tem aqui, ó, deixa eu mudar aqui também. Ou seja, nos gols feitos, o Fluminense leva vantagem em grandes partes da partida, né? Exceto justamente nessa parte aqui, ó, do minuto 20 ao minuto 30, que é quando o Fluminense acaba tomando mais gols, né? Porque provavelmente o Fluminense, com o Renato Gaúcho, ele tem jogado com uma pressão maior. Uma coisa que o Mano tentou fazer e não conseguiu implementar no Fluminense é pressionar o tempo inteiro o time adversário. Com o Renato Gaúcho, o Fluminense pressiona essa bola de início, e aí quando passa ali talvez os 10 minutos de jogo, o Fluminense dá uma relaxada,
talvez seja tipo assim, cara, a gente não vai conseguir sustentar isso o tempo todo. Então é melhor a gente dar uma acalmada agora, deixa eles sentirem o jogo, deixa eles sentirem que estão dominando a partida e daqui a pouco a gente volta a fazer isso. E é justamente nesse momento que o Fluminense toma ali uma decisão de diminuir um pouco o ritmo para conseguir sustentar a partida inteira, que eles começam a jogar mais e com isso tem mais chutes feitos no recorte, tá aqui, no recorte de total, né? E aqui quando eles começam a chutar de novo, ó. A partir do minuto 36 eles começam a chutar de novo. E aí foi justamente nesse momento em que o Fluminense começa a tomar gol. O Fluminense não toma gol entre o minuto 10 e o minuto 20, né? Mas aí volta a tomar gol nesse minuto a partir do minuto 20. E aí, se a gente faz um recorte apenas dos jogos dessa Copa, o Fluminense tomou justamente gols nesse minuto. A partir do minuto 36, ó, a partir do minuto 20.6 aqui, e nos chutes feitos tomados, a partir do minuto 36 o Fluminense tomou 2 chutes ali e acabou tomando 2 gols. O time do Mamelodi não é do mesmo nível do Sam. O Sam é um nível mais abaixo, o Mamelodi é um time mais forte. Eles conseguiram fazer 3 gols no Borussia, né, coisa que o Fluminense não conseguiu fazer. Né? O Kobel agarrou muito, é claro, o Everaldo acabou desperdiçando chance, mas o time deles não é bobo. Então, se o Fluminense entrar achando que o futebol vai ser o mesmo, o Fluminense pode acabar tendo uma surpresa. Essa terceira rodada tá tendo muitas surpresas e eu vou comentar aqui agora. Mas antes, o que você entendeu desse vídeo até agora? Você tá conseguindo entender tudo que eu falei? Só um resumo. O Fluminense, no recorte de Super Mundial, o Fluminense é superior em todas as fases do jogo se eu dividir em trechos de 10 minutos. De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. O Fluminense é superior em todos esses trechos do jogo. Equilibrando talvez no final do jogo, quando o Fluminense já está cansado. E é justamente nos minutos, a partir do 36, ali que o Fluminense tomou 2 gols do Ulsan. Não houve gol tomado pelo Borussia, assim como o Fluminense também não fez gol contra o Borussia. Mas aqui a gente está analisando apenas os chutes feitos e os chutes tomados. Ou seja, o Fluminense no início da partida, o Fluminense está sendo muito superior. Se o Fluminense continuar sendo superior assim contra o Mamelodi, e o Fluminense conseguir fazer um gol, se o Cano jogar e o Cano conseguir acertar aqueles chutes incríveis que ele sempre acertou, maravilha, a gente consegue relaxar, a gente consegue se aliviar, mas a gente não pode dar mole igual a gente tomou o primeiro gol e o gol da virada contra o Sam. Cara, esse Super Mundial tá incrível, cara. Tá, eu tô achando que tá até melhor do que o Mundial da FIFA, né? O Mundial a Copa do Mundo de Seleções. Sei lá, cara, sei lá. Eu acho que o brilho no futebol, ele aumentou depois desse Super Mundial de Clubes, porque a gente tava naquela de, tipo assim, futebol europeu é muito melhor. E tipo assim, não é tão melhor. Podem ser melhor? Sim, por exemplo, se você quiser rebaixar o time do PSG porque o Botafogo ganhou, não é para rebaixar o PSG, é para exaltar o futebol do Botafogo, não é para rebaixar o Borussia, é para exaltar o futebol do Fluminense, não é para rebaixar o Chelsea, e sim para enaltecer o Flamengo. Infelizmente a gente tem que, né, dar parabéns ao Flamengo ali, não gostaria de dar esses parabéns, mas convenhamos, eles jogaram muito contra o Chelsea. O Felipe Luiz fez uma ótima leitura. Se você perceber, os 3 gols foram 3 gols muito parecidos pelo lado esquerdo da defesa do Chelsea, lado direito do ataque do Flamengo. O Felipe Luiz fez uma leitura muito boa. E a gente tem ali uma partida na quarta-feira, né, dia 25, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas a gente tem uma partida importante que a gente pode estar em primeiro lugar e enfrentar um adversário numa chave muito difícil, ou estar em segundo e pegar uma chave talvez mais fácil. Tudo vai ser de acordo com a vontade de Deus. Mas esse Super Mundial, cara, tá maravilhoso. Aquele jogo do Al-Ahly contra o Porto, cara, que jogaço, velho. O Palmeiras tomando 2-0 do Inter Miami, tendo que correr atrás do resultado para empatar.
Cara, que jogo! O Benfica ganhando do Bayern de 1-0. O Bayern simplesmente vai enfrentar o Flamengo. Cara, que oitava de final sensacional. Ali já vai tirar ou o sonho do Flamengo, ou você vai basicamente mostrar pro seguinte, para todo mundo, Bayern, que era top 3, top 4, né, e mostrar pro mundo que o Bayern, que era, né, talvez ali um dos 4 favoritaços para o título, ele foi superado pelo Flamengo depois de ter sido superado pelo Benfica. Mas o time do Bayern, ele foi misto, ou seja, o time misto do Bayern é inferior ao time, né, titular do Benfica. Isso, cara, isso diz muita coisa, né? Ou seja, nem todo time ele tem um plantel em que os titulares, os reservas estão no mesmo nível. Isso é bom de saber, cara. Isso é incrível. E aí o Fluminense, ele entra com a possibilidade de estar em primeiro ou de estar em segundo. Se a gente está em primeiro, a gente vai ter uma chave que a gente pode pegar o Internacional. E depois a gente pode pegar simplesmente Manchester City ou Real Madrid. Eu não gostaria de estar desse lado. Não gostaria. Então, Borussia, eu permito que você passe em primeiro, gostaria de passar em segundo, pra gente estar numa chave mais tranquila. Porém, em algum momento a gente teria que pegar esses caras. Ou a gente pega logo nas quartas, né, se a gente passar pela Inter, ou a gente pegaria na final. E aí, se a gente pega o Manchester City na final, seria ali a revanche. Revanche contra Manchester City. Quem diria, né? Mas tudo é da vontade de Deus Pai, tudo é da vontade dele. Ele sabe o que é melhor pra nós, ele sabe melhor que é pra você. E eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o seu like. Galera, valeu!